Olá, capricornianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para Capricórnio, geral e atemporal, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Então vamos lá. Vivere Veniversum Vivus Vit, Vivere Veniversum Vivus Vit, Vivere Veniversum Vivus Vit. Eu vou usar este tarô que tá ali, que se chama The Relative Tarot, e o link dele tá aí na descrição do vídeo, tá? Quem quiser, quem tiver interessado e quiser comprar. Eu tô dando a dica, não tô aqui só para vender livro, né? O tarô, que eu gosto. Eu já trabalhei em vendas, né? Técnica. Eu gosto de vender aquilo que eu acredito. E esse é um baralho muito interessante. O que eu esperava mais era do livro. Só acho que é a única questão. De qualquer forma, traz uma abordagem diferente. E a gente que sempre lê tarô, é legal ter um tarô que não saia, da estrutura dele, claro, porque ele tem uma estrutura, mas que ele traga outras abordagens, né? Eu acho isso interessante, até pra gente não ficar viciado a falar sempre as mesmas coisas, não é? Vamos lá. 9 de espadas. Os enamorados. E essa aqui é uma das cartas que neste baralho tem 3 cartas assim. Só que aqui a gente tem duas pessoas, né, com energia masculina. Isso é legal, principalmente quando a gente está tratando em termos de trabalho, mesmo família, né? Porque não é uma questão de gênero, a gente está falando de relações, né? Aqui que não são também as relações íntimas também, mas a ideia de forças, não é? Então, às vezes a gente tem numa situação, vamos supor, de sociedade, tá? Eu sou muito yang, cheia de iniciativa, e a outra pessoa também. Isso tem um lado legal e às vezes tem um lado ruim. Então, aí pode clarificar, né, qual a dificuldade qual é a energia da dupla, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui os namorados com 2 energias yang. A sacerdotisa, que é uma energia bastante yin, né? Então, a gente tem aqui algo vindo de fora, equilibrando uma situação de algum tipo de relação. Pode ser que aqui exista uma dificuldade, né? O 9 de espadas, eu chego num ponto aqui de uma relação que pode ser profissional ou pessoal, aonde eu não sei mais como lidar com esta dinâmica, né? E como eu falei, porque tem muita energia envolvida, todo mundo quer mandar, por exemplo, todo mundo quer tomar decisão e quer ter a ideia, e todo mundo quer fazer a mesma coisa. Na ideia dos enamorados é que existe, né? E aí a gente tem que pensar que quando o tarô foi criado, estes papéis eram muito claros, não é? Só que agora a gente continua tendo papéis, só que eles são um pouco mais diversificados em termos de de como estão, não é? Então, hoje se fala mais, se negocia mais. Então, por exemplo, aqui, quando ambos estiverem tomando uma decisão para agir, ótimo, porque ambos estão, né, cheios de energia e vão fazer tal. Mas o problema é quando a gente tem 2 pessoas que saem fazendo, geralmente são pessoas também que têm muita independência, né? E aí, às vezes, sabe aquela coisa, quando eu tô fazendo, eu às vezes falo, eu combinei isso, mas tô vendo que aqui tem essa oportunidade, vou fazer, mas não conversou com a outra pessoa. Então, assim, não é tão simples, né? Então, tem um lado bom, claro, se você tá numa parceria, tem esse lado dinâmico, mas parece que a sacerdotisa é uma energia oposta, né? Ela tá ligada aqui ao número 2, a questão da diplomacia, a questão da receptividade, de escutar, né? Aqui todo mundo fala e aqui a sacerdotisa tá dizendo o seguinte, ó, precisa escutar. Pode ser também que às vezes a gente precisa usar a intuição, não é? O outro não chega às vezes e fala assim pra gente e briga, mas pode não gostar de algumas coisas, né? Quando a gente tem 2 pessoas tendo atitudes, né, como é que fala? Sendo proativas, né? São 2 pessoas proativas sobre o mesmo assunto, né? Será que elas estão sendo proativas na mesma direção? Às vezes a gente, para não criar briga, o que é muito comum, seja no trabalho ou na vida pessoal, a gente não fala nada, mas a gente percebe, tem que usar a intuição, porque a gente percebe, né, ou o outro percebe também, que a gente percebeu dele, né, que houve aqui a gente começa a perceber que teve que se passou de algum limite, não é? É muito difícil, quando tem 2 energias yang, saber qual é o limite. Porque elas são o tempo inteiro em expansão, tá? Beleza. Bom, 6 com 2, 8. 8 para mim é aquela carta ali, a carta da justiça, tá? E a carta da justiça fala de equilíbrio. E aqui a gente tem que relevar. Aqui tem uma dificuldade numa relação,
que na verdade é porque ambas as pessoas têm muita independência e todo mundo aqui precisa usar um pouco a intuição antes de sair falando, porque também pessoas que têm essa energia muito ativa, geralmente quando fala também pode parecer agressiva, não é? Estamos exagerando um pouco, óbvio, né, a ideia, só para vocês, a situação, só para você entender a ideia, tá? E o 8 vai falar o quê? Né, desse equilíbrio, daquilo que é justo, não é? Então, é muito importante fazer um balanço certinho da situação, não só por causa de um fato. Então, por exemplo, estamos vendo um fato que teve algum tipo de desequilíbrio e tem que voltar para o equilíbrio. Então, eu não posso julgar essa situação só por essa situação. E tem, eu acho que é uma frase taoísta, eu não me recordo, tá? Não tenho, acho que é autora, tipo aquelas máximas, né? Não, ou foi dito por algum imperador, não lembro, algum sábio, não me lembro. Desculpa aí, quem lembrar pode escrever. Tem uma frase que diz o seguinte: eu não tenho medo de uma pessoa, né, de um homem que matou 10 mil homens de uma única vez. Eu tenho medo de uma pessoa que matou 10 mil homens um a um. Por quê? 10 mil vezes, né, vamos dizer assim. Eu tenho medo de um homem que matou 10 mil vezes. Por quê? Porque por exemplo, a raiva é uma loucura breve, uma frase latina, certo? E ela realmente né? Na medicina chinesa a gente entende isso. Às vezes alguém faz alguma coisa totalmente impensável porque está sob extrema pressão, né? E não está num estado lúcido. Não quer dizer que aquela pessoa, porque todos nós podemos fazer algo muito complicado. Não quer dizer que aquela pessoa seja alguém naturalmente problemática para o seu dia a dia. Ela teve um surto ali, por causa de uma situação realmente né? Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo um assalto, às vezes ela pode ter uma reação que nem ela mesma espera que ela pudesse ter, né? Entende? E às vezes fala, nossa, aquela pessoa agiu desse jeito, nunca imaginei, tá? Então aqui talvez seja isso. Existe uma situação de relacionamento, sim, que pode ser profissional ou não, aonde é preciso acertar um pouco essas arestas, porque temos duas pessoas aqui com personalidades fortes, né, cheias de iniciativa, e que antes de chegar e trazer também essa justiça, eu preciso usar bastante a minha intuição. Por quê? É como também se aqui vocês soubessem que os ânimos estão, de certa forma, aflorados, não é? Então, quando a gente está com o ânimo aflorado, a gente tem que tomar cuidado com como a gente fala, né? Com os outros. A gente sabe que o outro está com o ânimo aflorado e vice-versa, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque é que nem jogar gasolina na fogueira, certo? Vai explodir, certo? Então, é isso. Então, é preciso ser bastante justo, ser bastante ponderado. Aquela palavra, né? Ser uma pessoa assertiva, ok? A força. 3 de copas. E a força, é que aqui saiu a força, nesse baralho também é o seguinte, eu sempre falo que eu uso a justiça como 8 e a força como 11. Aqui ela tá usando a justiça, tem duas cartas, a justiça como 8 e a justiça como 11. Ela tá usando como 8 aqui, tá? Que aí eu vou usar a numerologia que eu somei lá. Então tá dizendo que aqui a força, isso é uma grande força que vocês têm, então eu vou usar exatamente como eu costumo usar, mas a ideia é que para contar com o 8 daqui, tá? Tá vendo como esse baralho já tem as numerações, né? Então, o resultado, aqui a gente tem que ser justo com a gente, com as pessoas. Sim, temos, tá? E a carta da força diz que essa dupla, você com essa empresa, você com essa pessoa, você com esse grupo que você participa social aí, vocês têm muita força, né? Isso é muito importante, ok? 8, 10, 16. Até agora, 16. 16 a torre. 3 de copas na celebração. Deixa eu ver como fecha. 8 de espadas. A questão é que aqui é exatamente isso. Por que a torre apareceu como carta oculta? Porque há uma possibilidade, se a gente não usa a intuição e não fala direito e não canaliza aqui, de certa forma, essa minha força, porque temos duas pessoas muito fortes aqui, a gente pode ter uma ruptura. E se eu trabalho bem ela, ao invés de ter o 16 da torre, eu tenho o 7 do carro, que é o que? O direcionamento e a vitória. Aqui tem uma situação que não é muito simples de resolver, tá? Você tem que entender, porque fecha com o 8 de espadas,
que é uma situação que por hora você resolve, mas por causa das próprias personalidades e circunstâncias, da própria personalidade, né, da natureza das pessoas, existe muita força aqui. E aí aquela coisa, né, às vezes a gente aplica muita força nas coisas, tem gente, já viu gente forte que se machuca toda hora, parece que não sabe a força que tem, vai pegar as coisas, quebra, não sei o que lá, quebra, aí se machuca. A gente tem que tomar cuidado, porque aqui existe uma força muito grande, que se vocês não conseguem controlá-la nessa relação, vocês acabam, pode haver aqui rupturas que podem ser pequenas, situações de ruptura pequenas ou uma ruptura maior. E se por outro lado você controla essa situação, você tem exatamente, que é a parte boa dessa relação que você tem íntima, né, familiar ou, né, profissional, o lado bom é que quando vocês estão, vamos supor, né, não está havendo atrito, né, meio que essa certa independência, ela está em sincronicidade. Por isso que é muito importante usar a intuição, porque talvez a intuição aí vai conseguir balancear essas, vai talvez evitar, né, atritos grandes, porque atrito a gente sempre tem, mas com duas pessoas muito intensas é mais fácil a gente encontrar esse atrito, tá? Atrito tem com qualquer pessoa. Uma pessoa que tem um lado mais agitado, outra mais parada, vai demorar mais. Duas pessoas paradas talvez passe a vida sem ter atrito, mas também duas pessoas paradas não produzem nada, né? Ou produz muito pouco. A ideia é que aqui tem ganhos e perdas, né, dessa relação. É uma relação extremamente intensa. Se for uma relação, por exemplo, entre duas pessoas de modo romântico, é uma relação que tem muita química, que tem muita intensidade, né, que tem a sexualidade à flor da pele, tá? É espiritual, vocês nem sabem, é um negócio louco. Só que pode gerar, por exemplo, aqui um pouco de posse, às vezes um pouco de ciúmes, ou a gente não tem equilíbrio, a gente só quer ficar junto. Já viu a casal apaixonado? Às vezes larga a vida, porque quer ficar junto, porque, né, é quase como se o outro fosse algo que me causa dependência, né, para não usar a palavra, de repente, ser bloqueada aqui, tá? Mas assim, o 8 de espadas fala que você tenta resolver aqui, tem uma questão mais específica que talvez venha à tona, dessa relação que você está vivendo aí, que talvez seja mais intensa, um pouco mais complicada, que pode gerar sim uma ruptura, mas que eu sinto que você passa. Porém, você tem que ficar em alerta. Você sabe que você venceu uma batalha, mas não venceu a guerra, né? É um termo, porque isso aqui não é exatamente uma guerra, mas é algo que você sabe que, não, eu resolvi, isso não vai mais acontecer. Não, isso pelo jeito, e talvez seja um grande processo de consciência nesse momento. Você vai perceber que tem muitas celebrações, mas há um custo, tem um custo isso aqui. E aí a gente sempre tem que fazer o balanço, né, do custo-benefício, tá? Eu acredito que até então exista muito benefício, porque você continua nessa relação, nessa empresa e tudo mais. Mas o 8 de espadas mostra que você vai começar a pensar de um jeito, né, de não ser só uma coisa momentânea, talvez criar uma estrutura onde eu possa realmente usar essas forças, cada um na sua individualidade, de uma maneira aqui onde eu beneficio não só a nossa parceria, mas como o grupo, né, mas de uma maneira mais organizada. Deixa eu até pegar mais uma carta, 6 de copas. Para alguns, o grande negócio são filhos, para quem for um casal. Para outros, ao invés de eu focar, por exemplo, no atrito, eu foco no projeto que a gente tem junto. O projeto é o meu filho, né? É meio que o que quer dizer isso? Mas eu vou fazer assim coração? Não, eu quero dizer que, olha, a gente tem tudo isso, mas olha o que a gente construiu. A gente tem essa família bonita. Pô, isso é muito maior do que esse nervoso que eu tô passando, tá? É nesse sentido. Só que o 7 de espadas tem que tomar cuidado. Aqui tem um porém sempre, gente. Eu tô tentando ver qual é a saída, mas parece que para essa dupla não tem saída. Essa dupla, ou essa parceria profissional, ela é muito intensa, ela é cheia de potencial de sucesso. Olha, quando vocês estão nadando na mesma braçada, sabe, igual o remo? Quando tá lá, eu esqueci o nome do treinador ali que fica na frente, mas ele tem um nome, né? Ele fica lá fazendo o ritmo, não é? Quando esse treinador, esse evento comum para vocês tá legal, tá sincronizado, ele é bom, você sabe que ele tem que ser bom, né? Porque se ele não for bom, ele não consegue levar a equipe, né? Parece besteira, mas não é. Não pode ser o atleta que faz isso, tem que ser o cara que tá lá no remo, né? Então, quando tá todo mundo remando no mesmo ritmo aqui,
Ah, ninguém segura. Mas eu acho que, como qualquer situação cotidiana da vida, às vezes esse treinador ali que tá ali, né, esse evento que tá ali, ele não tá exatamente em ritmo. E aí, quando vocês saem do ritmo, vem os atritos. Por quê? Porque ambas as pessoas, ou ambos os lados, tem uma dinâmica muito de liderança, de falar e de fazer, e a gente sabe que se é para discutir, aí a gente costuma ter mais faísca, né? Então, eu sinto que aqui, eu falei, bom, deixa eu ver se... eu sinto que com o tempo vai ser difícil de resolver, é uma equação difícil de resolver, porque a equação certinha é ter uma pessoa que toma mais iniciativa e a outra que, de certa forma, é mais yin e yang, né? É o equilíbrio, certo? Quando a gente tem dois aspectos de uma mesma coisa... principalmente o Yang, que tem esse aspecto muito interessante, que principalmente para a nossa vida ocidental parece incrível, a gente vai ter o preço disso, não é? Vai ter mesmo, não tem jeito, tá? E aí, às vezes, para você entrar nesse equilíbrio, né, você, às vezes, pode ter esse aspecto do auto-boicote. Então, tem que tomar cuidado, porque, assim, também duas pessoas muito intensas, elas estão produzindo tudo porque elas estão na natureza delas, elas não vão ser outra pessoa. Isso é muito importante. Se você está lidando com Capricórnio, ou Capricórnio está lidando com alguém assim, e a gente sabe que ambos estão com a personalidade parecida, não adianta também, quando eu for me colocar uma situação, tentar fazer o outro fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu posso estar impondo alguma coisa e isso não vai funcionar. Não funciona com a imposição. O outro, como gosta de você também e sabe da parceria, às vezes o outro até, porque alguém aqui às vezes está um pouco mais forte que o outro, eu estou mais disposto a discutir, não é? Só que assim, quando eu imponho e eu não tento negociar não significa eu escutar o outro, eu acho que aí a parceria também não funciona, tá? E a coisa mais difícil é que duas pessoas que estão sempre fazendo, ela tem mais dificuldade de parar para negociar. Mas eu acredito que exista uma maneira, tá? Eu acho que vocês têm dificuldade, sim, não é muito simples, mas vocês têm, né, como encontrar isso, ok? 5 de ouros. Ai, tá. Gente, tô tentando torcer, mas eu tô achando que essa parceria aqui, você nunca vai deixar de conviver com o conflito, ponto. Então tá, não adianta, tô tentando, tem caminhos, mas vocês não conseguem encontrar. Aí pode ser a personalidade de Capricórnio, que eu tô olhando para Capricórnio, ou do outro, claro, também. Dois bicudos não se beijam, não é? Eu acho que é isso, olha, se a gente tenta ficar tudo muito, como é que eu saio dessa circunstância para não ter isso daqui? Se eu tento deixar essa dupla dentro de um aspecto cotidiano como outras duplas, aí eu não tenho prosperidade. Aí eu tenho aqui eu tenho perdas. É interessante que essa dupla funciona bem quando esse atrito meio que funciona bem, né? Olha que coisa interessante. Não é que o atrito funciona, é que o atrito é o resultado das duas personalidades ou desses dois lados intensos. De certa forma, gera atrito sempre vai gerar calor, sempre vai gerar, sabe, vai gerar celebração, mas vai gerar a necessidade de acalmar os ânimos, né? Entende? Essa é aquela coisa, eu quero que pega fogo, aí tá pegando, você vai fazer o churrasco, aí você fala, opa, tá fogo demais, vai queimar tudo, então você tem que regular esse fogo. É isso, você tem que o tempo inteiro regular essa energia, porque é muita. Não tem como, se você tá querendo, não, mas eu quero um negócio mais tranquilo, porque eu sei Capricórnio, signos de terra, gostam de alguma coisa um pouco mais, né, um pouco mais tranquila. E se você quiser alguma coisa tranquila, significa que um dos lados, ou vai ser você ou o outro lado, talvez esteja cedendo. E o outro lado cedendo perde exatamente a característica que tinha lá naquela dupla, entendeu? Mas eu sinto que aqui pode tá vindo dentro de um aspecto, nesse primeiro momento, que isso é uma coisa que talvez essa dupla represente essa energia, né? Talvez não funcione aí para todo mundo que está ouvindo neste momento. Mas pode ser que essa situação em especial, ela vai vir à tona porque é preciso uma decisão a respeito de algum tipo de contrato. Tá? Então, se é um casal, se a gente vai comprar uma casa ou não, vamos vender não sei o que ou não, é sobre um contrato. Ou se eu vou casar ou não, às vezes vocês têm aí, vocês até moram juntos, mas vocês vão casar ou não. A questão da justiça que saiu ali na primeira linha, ela tem a ver exatamente com, às vezes, com as questões legais, né? E a torre pode ser também isso, né? Eu tô mudando de estrutura, e nessa mudança de estrutura eu tenho que conversar bem, tá bom? Queridos, essa foi a leitura de vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e até mais.